A multa de 25%, mais 6% de corretagem é abusiva. O retorno de 10% não tem absolutamente nenhum cabimento, até porque a justiça brasileira já está dando 25%. Nós não temos o direito de poder criar municípios ou não. Quer fazer um debate sério aqui? Vamos discutir que municípios com menos de 2.000 habitantes não pode mais ter vereador remunerado. A semana começou com a análise da medida provisória que estabelece providências emergenciais para os refugiados, em especial para atender o fluxo migratório de venezuelanos em Roraima. A MP prevê a ampliação das políticas de proteção social e atenção à saúde dessas pessoas. O PCdoB, senhor presidente, considera que essa medida provisória ela tem um caráter humanitário, ela é adequada, ela é muito importante para que se garanta que os refugiados que chegam aqui possam ter acolhimento, possam ter proteção social, possam ter acesso à saúde, ao emprego, especialmente muitos que estão vindo da Venezuela, mas também de outras regiões. Então, é uma medida absolutamente necessária e fundamental. Nós vamos votar nesse momento, sim, mas não tem sentido nós ficarmos com as nossas fronteiras abertas cada dia, quando continuamos com os problemas internos. Nós temos hoje um problema de desemprego. Mas na hora que entram nesse país mais 150 mil estrangeiros que vêm com os seus problemas dos seus países de origem, que é o caso da Venezuela, são mais 150 mil desempregados que aqui ficam. E que, logicamente, nós precisamos, com isso, colocar mais recursos, colocar atendimentos de saúde, atendimento de educação. Esse fluxo migratório, nesse momento, me parece uma coisa muito preocupante. A medida provisória previa também um prazo de 30 dias para que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, se manifestasse sobre a autorização de estudos ambientais em terra indígena. Esse ponto gerou muita controvérsia em plenário, até que um acordo entre governo e oposição permitiu suprimir da medida provisória as regras sobre licenciamento ambiental em terras indígenas. Nós já dialogamos com o líder Zé Guimarães, com o relator. Vai ser apresentado, não sei se já foi, um destaque supressivo e por acordo vai ser retirado. Então, eu acho que resolve da melhor forma possível, que é o plenário por acordo retirando, não uma decisão exclusiva do presidente, que é sempre mais democrático. Depois da retirada do artigo 11, nós podemos falar em constitucionalidade e também mantido o acordo e a votação unânime da retirada do artigo 11. Lembrando que a tentativa de se colocar um jabuti deste tamanho em cima da árvore, ou seja, atravessar terras indígenas, violar os pressupostos de oitiva dos indígenas e também violar as decisões da FUNAI para os estudos de impacto, tudo isso mostra que existia uma intenção manifesta de setores para prejudicar os indígenas e no dia do meio ambiente. Nós temos um problema seríssimo de licença ambiental no Brasil. Quando a área ambiental libera uma licença, tem que pedir licença ao FUNAI, ao IFAM e outros órgãos. O que faz esses órgãos? Põe na gaveta e não libera os licenciamentos ambientais. Nós queremos agilizar os licenciamentos. Não tem nada que tirar poder desse ou daquele. Na verdade, há um engavetamento de licenças ambientais no Brasil, feito pela FUNAI, que se coloca como interessada numa área e aí não dá a liberação. Por isso, o limite de 30 dias para se manifestar se tem interesse ou não. É isso que nós estamos votando. Com a retirada do artigo 11 do texto, que prejudicaria enormemente não só o povo indígena, o Aimiri Atroari, mas também
causaria um transtorno, passando uma linha de mais de 100 quilômetros de energia elétrica por cima da terra indígena, o Aimiri, Atuari, que normalmente não ficaria olhando esse linhão, como acontece em muitas comunidades na minha Amazônia. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós não podemos concordar com isso. O texto aprovado segue para a votação no Senado. Os deputados aprovaram também projeto que cria regras para a desistência de compra de imóvel na planta. A cobrança da multa, fixada em 25%, foi criticada pelos deputados. 25% já é extremamente exacerbado. Não é possível que nós estejamos aqui legislando e criando possibilidades de cometer injustiças, porque ninguém deixa de seguir um contrato para realizar um sonho de ter uma propriedade, um imóvel digno para sua família ou para uma atividade comercial ou de um serviço, um escritório. Ninguém abandona o contrato se não estiver financeiramente inviabilizado. Às vezes até antes do contrato, aprovado, digamos, pela Caixa ou um banco qualquer, você enfrenta na família um problema de saúde e abdica de assinar o contrato. Isso pode ocorrer a qualquer tempo. Então eu creio que é extremamente, digamos, penoso ao consumidor, uma pena de 1/4 do valor, podendo chegar em algumas situações até 50%. Por isso, o projeto que estabelece até 10%, a meu ver, é o mais justo. Eu queria esclarecer o plenário e o deputado Rubens Pereira de que o parágrafo 11º diz o seguinte: poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas daquelas previstas nesta lei. Significa que as partes, quando de boa fé, por exemplo, se tiver uma pessoa desempregada com dificuldade de pagar, pode até não pagar nada, nem os 10% a 25% que hoje está previsto na lei. Portanto, senhor presidente, esse projeto está protegendo o comprador de boa fé. A multa de 25%, mais 6% de corretagem é abusiva. Além da devolução do imóvel que o sujeito não conseguiu pagar por conta da crise econômica financeira, por conta do superendividamento, por conta do desemprego, ele ainda vai perder taxa de corretagem mais 25%. Nós mantemos a decisão de apoiar o texto original que fixava em 10%. O deputado Paulderney, que tem meu respeito, disse que no parágrafo 13 diz que pode haver um acordo. Vá fazer um acordo com uma incorporadora para ver se eles são irredutíveis nisso. A vontade de lá era que houvesse uma perda de 100% do que já foi pago. A Justiça tem definido entre 10% e 20%. Não nos cabe ao regulamentar ser numa situação mais prejudicial aos consumidores do que a Justiça. A Justiça, ela já está dando um retorno de 25% em contratos que muitas vezes determinadas pessoas entram no grupo, prejudicam o grupo porque estão especulando e querem o dinheiro de volta com juro e correção. Essa ideia de nós dermos um retorno de 10% não tem absolutamente nenhum cabimento, até porque a Justiça brasileira já está dando 25% de retorno para o grupo que se une no sentido de fazer um empreendimento. Nós devemos manter esses 25%, rejeitar esse destaque exatamente para atender os anseios do setor de construção civil, que gera muito emprego dentro do nosso país. O texto segue para análise do Senado. O plenário voltou a analisar projeto que disciplina o desmembramento de municípios. Por falta de acordo, a votação foi adiada. 100% da arrecadação dos municípios, arrecadação
própria dos municípios não pagam o custo das câmaras de vereadores. Tem que usar recursos de transferência da União e do Estado para bancar a Câmara de Vereadores. 70% dos municípios consome 80% da arrecadação própria dos seus municípios para custear o custo das câmaras de vereadores. Então, a defesa de que existem distritos que não são atendidos pela sede e que aí, criando o município, vai ter independência, não é a verdade, porque o recurso é o mesmo. Nós vamos pegar o fundo de participação dos municípios e vamos dividir para esses municípios também. Então, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da infraestrutura vai ser alocado para pagar salário de vereador, despesa da Câmara, estrutura do município. A visão é uma visão emancipatória para gerar cidadania, não é para gerar despesa avulsa, até porque os critérios estão dados. E são critérios que dão autonomia aos estados, valorizando inclusive as assembleias legislativas e passando por um plebiscito de consulta à população, tanto do município sede como dos municípios a serem criados. E é uma oportunidade para que esses municípios novos possam se desenvolver. Nos últimos 30 anos, todos os municípios que foram emancipados no Brasil se desenvolveram e cresceram no IDH acima da média dos municípios mães. Isso é fato, inclusive, na história do Ceará. Está se abrindo uma janela nesse projeto que já foi vetado anteriormente, dizendo que se nós aprovarmos agora, todo município do Nordeste que alcançar 6 mil habitantes no distrito e 6 mil na sede, pode virar município a qualquer tempo, a vida toda, exceto em ano eleitoral. Vai ficar uma coisa permanente, o que é um risco absoluto de dividir miséria, falta de democracia e falta de cidadania. Tem municípios com mais de 500 quilômetros de distância. É absolutamente impossível para uma administração dar assistência e manutenção no que ela precisa de saúde com o povoado, com o distrito a 500 quilômetros da sede. Mas lá em Alagoas nós temos municípios de 5 em 5 quilômetros de uma sede para outra. É absolutamente falta de critério num momento como esse. O plenário da Câmara dos Deputados pautava a matéria para se aumentar a despesa. O projeto não obriga a criação de municípios. O projeto faculta as assembleias legislativas, observando os critérios que foram discutidos, aprovar ou não aqueles estados que acham que já tem um conjunto de municípios razoável, representativo pelos critérios estabelecidos, não é obrigado a criar. Mas os estados como Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, os estados de grande repercussão, que têm distritos a uma distância de 1.102 quilômetros, como no caso do Pará, o distrito de Castelo dos Sonhos em relação a Altamira, é criminoso a não criação de municípios. Outra coisa, 82% dos municípios que foram criados nos últimos 25 anos no Brasil melhoraram o índice de desenvolvimento humano em relação às suas matrizes originais. Isso é dado do IBGE. Portanto, está se dizendo que vai ser atraso, ao contrário. Não devíamos votar essa matéria há 4 meses de uma eleição nacional, porque a tendência a querer seduzir cabos eleitorais voluntários, como aqueles que lotaram aqui as galerias, que têm expectativa, na ilusão de que um novo município resolve todos os problemas de um país que tem uma estrutura tributária absolutamente injusta e centralizada no poder central. Que o fundo de participação dos municípios repartido vai aumentar, ou seja, dividindo vai multiplicar, o que ofende qualquer critério matemático. E gente com expectativa de vir a ser vereador, prefeito, vice-prefeito. Esse projeto, só para dar um exemplo ao colega deputado que falou, lá no Sul e Sudeste, para criar um município, ele nem imagina se passar em todos os critérios, por exemplo, se ele não tiver 20 mil habitantes lá naquele distrito dele. Então, são mais rigorosas essa lei complementar, não é simples assim. Estima-se que no Brasil, apenas 30 ou 40 distritos conseguem cumprir todas as metas. E só para encerrar, presidente, esse debate não é de ano eleitoral, não. Esses lutadores pelo municipalismo, pela municipalização, estão há 3 anos aqui, vindo a Brasília, lutando para poder aprovar esse projeto.
3 anos. Eu quero saber aqui dos senhores parlamentares que ocuparam o microfone dizendo que o cidadão não vai pagar o custo. Quer dizer que as câmaras de vereadores que vão ser formadas, ninguém vai pagar o salário desses vereadores, não. Quer dizer que os prefeitos eleitos dos novos distritos também trabalharão voluntariamente. Então estou querendo dizer aqui que os secretários municipais, esses também devem ser voluntários. Brincadeira! Há uma desconexão cada vez maior desse parlamento com o mundo real. Quer fazer um debate sério aqui? Vamos discutir que municípios com menos de 2.000 habitantes não pode mais ter vereador remunerado. Esse é o debate que o Brasil está querendo, não da criação do novo município. Não podemos achar que as assembleias legislativas são incompetentes, são irresponsáveis. São deputados que são responsáveis, não vão criar município por criar município. Nós precisamos ter o direito de poder criar municípios ou não. Nós não estamos dizendo que nós vamos criar municípios, mas nós precisamos dizer que cada estado possa legislar sobre o seu território, possa decidir sobre a sua gente, que nós não podemos aceitar que o município de Altamira tem a distância de 1.100 quilômetros para o distrito de Castelo dos Sonhos. Dentro do mesmo município, 1.100 quilômetros nós temos que caminhar para poder fazer uma administração. E nós não podemos ter uma lei que possa amparar e outros estados fazer as suas divisões conforme necessidade, conforme sua decisão política de cada estado. A história oficial, onde só aparecemos como escravos, leva a episódios como a manifestação aberta de racismo em uma disputa esportiva entre atletas universitários em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde determinados estudantes da PUC-Rio jogaram casca de banana e imitaram macacos ao se referirem aos atletas e estudantes negros da UERJ, da UF e da UCP. Deputada Maria do Rosário, uma leitura distorcida da história oficial sobre a escravidão só alimenta essa cultura do ódio. Racismo é crime. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. O governo federal publicou na semana passada a medida provisória 832, que diz respeito a uma política de preços mínimos praticado pelo transporte, que inviabiliza o transporte de cargas terrestres na minha região do Rio Grande do Norte, Mossoró, onde é responsável por 95% da produção de sal no país, 60% desse sal é transporte terrestre, e esse preço é inviável.